A Corte de Apelação de Roma decide nesta quarta-feira se extradita a ex-deputada federal Carla Zambelli, presa na capital italiana desde 29 de julho do ano passado. Gente, essa audiência tinha sido adiada depois da defesa pedir pela quarta vez a troca dos juízes do caso. Zambelli, ex-deputada pelo PL de São Paulo, foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por crimes como a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e por um episódio em que perseguiu um homem armada em São Paulo. Após as condenações, ela deixou o Brasil e acabou detida na Itália. E agora a Justiça italiana analisa o pedido do governo brasileiro para que Zambelli seja extraditada e cumpra a pena aqui no nosso país. Sobre esse assunto, converso agora com a nossa analista Gisele Soares, direto da Alemanha, sempre nos ajudando a desvendar, traduzir temas jurídicos. Oi, Gisele, ótima tarde para você por aí. Quais são os principais argumentos da defesa da ex-deputada na corte italiana? Também a gente vem acompanhando aí esses sucessivos pedidos de troca de juízes. O que dá para a gente esperar, hein? Boa tarde, Roberta. Pois basicamente a defesa ela segue duas linhas. Uma linha mais procedimental, questionando justamente a parcialidade da formação da corte, a truculência dos juízes, de que eles já teriam uma posição de pré-julgamento, e em paralelo fazem defesas de mérito mesmo. E aí eles trazem novos documentos, trazem muitas vezes alegações com relação à saúde da deputada, pedem a sua prisão domiciliar para que ela não deixe, hoje ela está recolhida no sistema prisional. Então, essas duas teses de defesa, elas seguem mais ou menos em paralelo, Essas questões procedimentais, embora sejam incidentais, elas acabam prejudicando a análise de mérito. Então, hoje o procedimento é exclusivamente para verificar se há ou não essa parcialidade, se os juízes estão, de alguma forma, já contaminados e aí, por isso, estariam impedidos, seriam suspeitos, não poderiam julgar, teriam que ser substituídos. Dessa decisão, caberá recurso. E amanhã, um outro procedimento, este sim, o procedimento efetivamente de análise do pedido de extradição. Então, aí vai se verificar se ela reúne as condições, se está de acordo com a legislação, há um acordo bilateral de extradição assinado em 89 entre o Brasil e a Itália para troca de criminosos. Então, a Itália extradita para o Brasil e o Brasil para a Itália dentro de determinados procedimentos. Então, ainda haverá também a possibilidade de recursos contra as decisões de extradição. Então, a defesa ainda goza de algumas possibilidades aí de recurso para protelar essa extradição da deputada. Se for confirmada a extradição, Gisele, a Carla Zambelli é trazida imediatamente ao Brasil ou ainda cabe algum tipo de recurso em instâncias superiores na própria Itália? Cabem recursos, inclusive até o ministro da Justiça italiano, que embora haja pareceres favoráveis ou uma decisão judicial favorável à extradição, ainda assim ele poderia sobrepor a sua decisão de preservar a deputada em solo italiano, claro, sob alguma fundamentação acatada por essas alegações da defesa, principalmente de perseguição política, de parcialidade, também no julgamento dela aqui no Brasil. Havendo a declaração de extradição, ainda haverá, então, um procedimento para que essa extradição se conclua e ela, então, seja transferida para o Brasil. Então, de qualquer forma, Roberta, a gente ainda tem um prazo aí para aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas qual que seria o tempo médio, Gisele? Qual que seria um prazo para que, de fato, a extradição ocorra depois de toda a demora que a gente acompanhou nesse processo, Ela foi presa no meio do ano passado. Roberta, se houver acatamento desses recursos procedimentais, aí a gente não consegue estimar, mas eu não estimaria um prazo, talvez, para esse ano. Ao contrário, se forem preservados os juízes e se for acatada essa decisão, então amanhã, se já houver uma decisão pela extradição, aí esse procedimento é um pouco mais rápido, embora ainda haja possibilidade de recursos, e aí a gente poderia ter uma expectativa de extradição em 2026. Mas a defesa vem apresentando novos documentos, novos recursos, sempre nessa tentativa de garantir a ampla defesa, o contraditório da deputada e preservar a sua integralidade, inclusive de saúde, que essa também é uma
uma alegação que se faz de forma recorrente. Então, acredito que a defesa ainda vai usar todas essas possibilidades de recurso para preservar a deputada em solo italiano, ela que inclusive já se manifestou que gostaria de cumprir a sua pena, se o caso, na Itália e não no Brasil. Gisele, obrigada pela sua participação com a gente. Até uma próxima.